Oi pessoal, muito boa tarde para vocês. Vamos chegando já, começando o encontro de hoje. Enquanto a gente vai se preparando para começar, eu aproveito essa mensagem, essa oportunidade, para poder compartilhar com vocês que, então, a partir do dia 6 de novembro, nós tivemos autorização para retomar os encontros presenciais do nosso centro lá em Middle Park, no Community Center. E, por favor, segue nas nossas redes sociais as informações. A gente está sempre atualizando lá o funcionamento, os horários, principalmente. E aproveitando essa oportunidade, como vocês... as pessoas que moram em Melbourne, pelo menos, né? Elas devem saber que existem restrições em vigor. Uma delas é que o acesso ao centro comunitário, nesse momento, foi autorizado somente às pessoas vacinadas, o que é um pouco desconfortável, principalmente para as pessoas que são afetadas por essa restrição. Então, a nossa casa vai continuar oferecendo serviços online para todas as pessoas, para as pessoas que não puderem ir pessoalmente lá, claro. Você vai ter a palestra em português, você vai ter a palestra em inglês, o suporte à distância também continua. E a gente espera que logo, logo a nossa casa possa reabrir 100%, com o mínimo de restrições possíveis, para todo mundo ser acolhido lá. Por enquanto, a gente acolhe vocês das N formas possíveis que a gente conseguir. Que a gente quer que esse grupo seja unido e bem-vindo sempre. Tá bom? Então, é isso. Então, vamos começar o encontro de hoje. Que tem bastante coisa para falar hoje, viu? Mas, por favor, siga os nossos updates durante a semana aqui, que a gente vai ter mais informações para passar e a gente vai sempre comunicar aqui, tá bom? Então é isso. Então, uma boa tarde, meu nome é Rodrigo, eu sou um dos voluntários da Casa Paul & Stephen, aqui em Melbourne, e vai ser muito legal o tema de hoje. O tema de hoje se chama Só Sei Que Nada Sei. E as referências para montar essa preleção de hoje foram o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 3, algumas questões do Livro dos Espíritos e algumas outras referências que a gente usou também, que vão aparecer ao longo da palestra, tá bom? E é interessante a gente pensar que essa palestra de hoje, nossa conversa de hoje, tem como tema essa frase que é tão conhecida de Platão, né? Desculpa. Que é, só sei que nada sei. Aí a gente começa a pensar, né? Quantas vezes a gente já achou, já aplicou isso na nossa vida, né? No nosso dia a dia. A nossa ideia então, é utilizar essa frase para discutir o tema do evangelho que vem hoje, para que a gente possa ter uma discussão bastante construtiva nesse sentido, tá bom? Então, antes de começar, a gente vai fazendo essa prece de abertura, então. Se você quiser fechar os olhos, você é bem-vindo. Se você quiser ficar de olhos abertos, também é bem-vindo. Então, nós vamos começar nesse momento buscando a conexão com o Mestre Jesus, com os espíritos amigos, com os benfeitores espirituais que estão à nossa volta. A gente vai, então, mentalizando a presença do nosso anjo de guarda, que se coloca do nosso lado direito. Esse anjo, um grande emissário do nosso Senhor Deus, ele vai nos dando um abraço que vai desfazendo as tristezas, as angústias, as preocupações, vão indo embora tudo aquilo que pesou no nosso coração, pesou na nossa mente ao longo da semana, nos deixando serenos e plenos. Esse anjo senta ao nosso lado e ele convida a gente para poder viajar lá para o meio da natureza, lá para o meio das matas, num campo. E chegando lá com o nosso anjo, a gente se encontra com as outras pessoas que moram no nosso coração, cada uma acompanhada do seu anjo de guarda, todos nessa fraternidade, unidos, sintonizados no propósito do bem, no propósito da bandeira do amor e da caridade, na união que vem do Mestre Jesus. E cada um dos nossos amores, na presença do seu anjo de guarda, senta nesse campo e olha lá para o meio de uma pedra alta, no topo, e vê que o Mestre Jesus está lá sentado, olhando a cada um, aplicando um passe com seu olhar, tocando o coração de cada pessoa e proporcionando a nós o aprendizado para que possamos nos melhorar e crescer como pessoas. E o Mestre nos convida então para começar essa sessão de aprendizado por meio da prece que ele nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós que é o seu reino. Seja feita a sua vontade na terra e nos céus. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, gente, então é o seguinte. Para começar, então, essa conversa, né, que vem, como eu disse, com o tema Só Sei Que Nada Sei, ele está primariamente associado ao trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama A Missão do Homem Inteligente na Terra. Tá bom? Então vamos lá, gente. Para começar essa conversa, eu vou trazer para a gente, então, um texto que é muito interessante, que foi uma psicografia do Chico Xavier, do livro Alvorada Cristã. E esse texto tem como título A Decisão Sábia. Então é assim: em tempos recuados, existiu um rei poderoso e bom, que se fizera notado de sabedoria. Convidado a verificar a invenção de um súdito, que tinha cabeça prodígia na matemática, ele compareceu com trajes de honra a uma festa em que um novo aparelho seria apresentado. E calculista e orgulhoso, o matemático mostrou a obra que ele havia criado pacientemente. E tratava-se de um largo tabuleiro forrado de veludo negro, cercado de pequenas cavidades, sustentando regular coleção de bolas de madeira colorida. Acionadas por longos tacos de marfim, essas bolas rolavam na direção da cavidade natural, dando ensejo a um jogo de grande interesse pela expectação que provocava. E revestiu-se a festa de um brilho indisfarçável. Dia inteiro, grande massa popular rodeou o invento, comendo e bebericando. E o próprio rei seguiu essa alegria geral, dando mostras de evidente satisfação. E seguiu-se ao almoço junto a grandes bandejas de carne, pães, frutos, em companhia dos amigos, que aplaudiam muito contentes quando um ou outro participante do novo jogo conseguia uma posição perante os companheiros. E logo à tardinha, encerrada essa curiosidade geral do começo, o inventor matemático aguardou o parecer do rei soberano, com muito orgulho em seu coração. E aglomerou-se todo o povo, igualmente, a fim de ouvir o que o rei ia falar. E o público não parava de admirar o jogo que foi efetuado, com muitos cálculos divertidos. E foi então que o rei se levantou, ele se fez visto por todo o público e falou ao seu vassalo, que era muito inteligente. Ele falou assim: genial matemático, a autoridade de minha coroa determina que sua obra de raciocínio seja premiada com 100 peças de ouro, e os cofres reais levarão ao seu crédito, ainda hoje, em homenagem à sua paciência e sua habilidade. Essa remuneração, porém, não lhe visa somente o valor pessoal, mas também certos benefícios que a sua máquina vem trazer a muitos homens e mulheres do meu reino, menos afeitos a virtudes construtivas que devemos respeitar no mundo. Enquanto jogarem suas bolas de madeira, possivelmente, muitos envolvidos que têm instintos criminosos, que ainda se acham adormecidos, irão se desviar de um delito provável. E muitos caçadores ociosos deixarão em paz os animais nas florestas. Então o rei fez uma pausa, a multidão começou a aplaudir majestosamente aquilo que ele havia dito, e foi então que ele continuou. Devo acrescentar, porém, que a sabedoria do meu cetro ordena que o Senhor seja punido com 50 dias de prisão forçada, a fim de que aprenda a utilizar sua capacidade intelectual em benefício de todos. A inteligência humana é uma luz cuja claridade deve ser consagrada à cooperação com o Supremo Senhor na Terra. Sua invenção não melhora o campo, nem cria trabalho sério. Não ajuda as sementes, nem ampara os animais. Não protege as fontes, nem conserva estradas. Não colabora com a educação, nem serve aos ideais do bem. Além disso, ela arrasta centenas de pessoas, qual se verificou hoje, a perderem valioso tempo com uma expectativa inútil. Volte aos seus abençoados afazeres mentais, mesmo na prisão, e dedique-se sua inteligência à criação de um serviço de utilidade, em proveito de todos, porque, se meu poder o recompensa, a minha experiência o corrige.
Quando o rei concluiu e desceu da tribuna, o inventor estava pálido. O povo não bateu palmas. Porém, todo mundo aprendeu na decisão sábia do grande rei que ninguém deve menosprezar os tesouros da inteligência sobre a terra. Muito bom, né, gente? Quando a gente pensa nesse texto e pensa nesse título Só Sei Que Nada Sei, as coisas se conectam muito bem já. E essa breve história nos dá o exemplo do claro papel de como é necessário ter o discernimento ao se utilizar a inteligência que nós temos, e principalmente como o produto dos nossos conhecimentos devem ser utilizados para poder impactar na vida das pessoas à nossa volta. A gente vai guardar esse texto, que é muito rico, e a gente vai puxar alguns pontos dele ao longo da palestra de hoje, tá bom? Mas vamos pensar nessa grande lição que o rei deu, mostrando que o homem podia ter utilizado o conhecimento dele de uma forma muito melhor e queria apenas que ele aprendesse isso, tá bom? Então vamos lá. Para começar, então, será que a gente consegue, então, definir o que é inteligência? Porque esse homem que criou essa máquina, esse aparelho, esse jogo nessa história, parecia muito inteligente, né? E o que é inteligência, então? Inteligência é mais ou menos a faculdade de entender, pensar, raciocinar, e é o entendimento, intelecto ou percepção. Então, se a gente analisar essa colocação, essa definição de inteligência, parece que ela é inerente a todo mundo, não parece? Porque pensa, não é todo mundo que consegue entender, todo mundo que consegue pensar, todo mundo que consegue raciocinar? Não é todo mundo que entende? Eu acho que bom, vocês estão me ouvindo, acho que vocês estão me entendendo. Então, gente, todo mundo é inteligente, todo mundo tem a inteligência. E é isso justamente que os espíritos nos esclarecem. Porque Kardec foi perguntar isso para os espíritos também, na questão 24. Ele perguntou se espírito é sinônimo de inteligência. E a resposta que ele recebeu foi que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum. Então, para nós aqui encarnados como Kardec naquela época, são a mesma coisa. Então, a inteligência está ligada ao espírito. Nós todos somos espíritos, então nós somos todos inteligentes. Legal? E aí, numa outra questão do Livro dos Espíritos, tem uma outra parte que é muito valiosa que a gente pode completar aqui, que fala assim: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade para cada um, assim como os meios que estabelecem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. O que esse trecho está dizendo aqui? Quer dizer que essa inteligência que a gente adquiriu hoje, que nos faz como seres humanos agora, foi algo também que a gente carregou ao longo da nossa evolução. Porque se a gente pega os seres que estão no começo da jornada evolutiva ainda, eles podem ainda não ter o despertar da consciência, o despertar da inteligência. Eles têm o instinto dominando. Então, é tudo uma parte dos diferentes níveis espirituais. Mas nós aqui, assim como o homem, assim como o rei, nós somos espíritos. Estamos aqui encarnados no homem. Então nós temos essa inteligência que é parte da gente. Então todo mundo é inteligente. Então, sempre confie que você tem como contribuir em qualquer coisa. Pois bem, então, retomando lá para a história. Então, quer dizer que todas as pessoas seriam capazes de criar algo incrível como o homem criou? Aquele homem matemático que criou aquele jogo maravilhoso? E a resposta é sim, gente. Sim, pois nós não estamos limitados unicamente à inteligência intelectual. A gente pode, sim, com o nosso aprendizado, colocar a nossa inteligência em direção a algo mais intelectual, mais científico. Mas não é somente nessa área. A gente tem N outras inteligências que a gente pode ser muito, muito inteligente já e nem mesmo se conscientizar disso. Por exemplo, existe inteligência emocional, inteligência interpessoal, inteligência linguística, artística. São vários tipos de inteligência. Então, as pessoas falam, aquela pessoa não é inteligente porque ela não estudou. Gente, totalmente errado. Tem pessoas que realmente não tiveram a oportunidade de estudar numa escola, por exemplo, mas elas têm uma inteligência maravilhosa no campo, por exemplo, interpessoal. Elas sabem tratar as pessoas de forma completamente correta. Elas têm conhecimento maravilhoso no contexto das emoções delas. Elas se conhecem emocionalmente. Pode não ter um doutorado em alguma coisa, mas é um grande
professor ao ensinar lições de amor, de compreensão, de tolerância, de respeito. Então tudo isso é uma forma de inteligência, entendeu? E todas essas áreas, elas estão associadas, estão se conectando. E como ninguém aqui é perfeito, é evidente que uma pessoa vai se destacar numa área, mas não se destacar em outra. Isso é normal. Então, não há problema em você se achar inteligente numa coisa e não ser em outra, porque não tem nenhum problema com relação a isso. Tem um lugar para todo mundo colaborar em tudo no mundo. E então, se a gente pegar isso, agora pensar isso na nossa mente, tentar aplicar isso na nossa vida. A gente vai pegar uma situação meio recente, por exemplo. Vamos pensar na pandemia. Porque muito se falou quando a ciência avançou em tão pouco tempo, né? Começou a se alardear por aí. O vírus foi sequenciado em tempo recorde. A vacina foi criada em tempo recorde. Tem medicamento novo criado em tempo recorde. Tudo mais e tal. Mas tudo isso demandou o conhecimento de alguns cientistas, que eles trabalharam para poder, em longas horas, longos experimentos, obter o resultado que eles queriam. Então, essas pessoas exercitaram o seu intelecto, a sua inteligência intelectual. Sabe? Cientistas de N áreas. Mas agora vamos pensar em outro lado. Vamos pensar nos profissionais da saúde. Eles necessitaram não só da inteligência intelectual para poder tratar o paciente da melhor forma, para poder ajudar a pessoa que estava para ser internado, mas eles também tiveram que ter uma grande inteligência emocional. E essa inteligência emocional, por exemplo, só para esclarecer um pouco, ela é entendida como a capacidade que a gente tem de administrar nossas emoções e fazer as escolhas que refletem na qualidade da nossa vida. Isso inclui uma grande variedade de conhecimentos no campo íntimo. E isso pode dar uma outra palestra, viu? Então, quero dizer com isso o quê? Os médicos que ficaram firmes, as enfermeiras que ficaram firmes em grandes dificuldades. No nosso Brasil, por exemplo, que a gente vive uma situação bem complicada no nosso Brasil, em meio à pandemia. As pessoas que conseguiram se manter equilibradas e ter um grande discernimento, elas também estavam exercitando um pouco daquela inteligência emocional delas. Isso também não veio de um dia para o outro. Foi uma conquista ao longo foi um processo, como a Eliana falaria agora. É um grande processo. Então, cada um pode contribuir de uma forma. Cada um está num momento, cada um está numa situação. Então, se você não é bom numa área, não tem problema não, gente. Vocês podem ser em outra e ser um grande professor, inspirar muitas pessoas. Talvez você não tenha consciência, mas você pode estar inspirando pessoas pela sua palavra, pela sua atitude, pelo seu posicionamento. E isso é muito importante. Não porque você vai estar alimentando o seu ego, mas porque você vai estar ajudando uma outra pessoa. Às vezes você nem tem a consciência disso e é o grande enobrecedor, porque alguém está aprendendo contigo e você não foi como o rapaz no começo da história, né? Foi aplaudido por isso. Pelo contrário, você nem sabe disso. Então, gente, continuando então. Essa história do homem inteligente todo, vamos pensar agora no contexto geral. Inteligência, incluindo todas as áreas. A emocional, a interpessoal, a intelectual, todas elas. O que o Evangelho nos fala sobre isso? Que é o trecho-chave da nossa referência de hoje. Ele fala assim: a inteligência é rica em méritos para o ative, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela e ouvissem os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazer progredir a humanidade. Muitos, porém, a transformaram em... Desculpa, gente. Cortou aqui. Muitos, infelizmente, a transformaram em motivo de orgulho e de perdição para si mesmos. Então, vamos tentar agora ligar de novo com a historinha do comecinho. Essa foi a deficiência da invenção do homem. Ele não tinha real serventia para a humanidade. E essa era a mensagem que o Espírito Amigo queria nos mandar. Que o homem criou algo que parecia maravilhoso e realmente entretia. Mas será que ele podia usar isso de forma mais útil? Será que ele não podia ter usado aquele grande poder de matemática com ele para criar uma nova ferramenta que facilitasse a colheita das frutas, por exemplo? Será que ele não poderia criar algum artefato que auxiliasse a colheita da água dos rios para poder levar para a comunidade? Entendeu? Então, é isso que o Evangelho está nos chamando a atenção. Que a gente tem o intelecto, tem o livre-arbítrio para poder aplicar. Mas Deus está muito de olho na gente. Se a gente não utilizar muito bem os nossos tesouros, nossas skills, a gente vai ser cobrado por isso. E
É esse motivo pelo qual, muitas vezes, a inteligência é impactada no caminho errado, ou ela é conduzida no caminho errado. E é justamente a nossa imperfeição que nos leva para esse caminho incorreto, que nos leva a fazer escolhas inapropriadas e muitas vezes que estão lá para alimentar nosso orgulho. Assim como o homem. Ele ficou maravilhado quando aplaudiram ele, deram parabéns para ele, começaram a falar, nossa, você é maravilhoso, criou um jogo, mas você é maravilhoso. Foi o orgulho dele que estava sendo alimentado, que não é para isso que a gente está aqui. Não é esse o objetivo. E mais para baixo, o Evangelho tem uma parte muito, muito boa que complementa esse pensamento, que fala assim: não se orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitas. Mesmo supondo que sejas uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para se envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudesse desenvolver a sua inteligência, foi por querer que usasseis em benefício de todos. Ou seja, é por esse motivo que o limite intelectual da humanidade sempre fica limitado pela sua evolução espiritual. Como assim? Vamos explicar melhor. Vamos pensar, para quem tem um pouco de consciência daquelas coisas de matemática da escola, tem lembrança daquela matemática da escola. Lembra quando tinha aqueles gráficos, que tem o eixo Y e o eixo X? Eu lembro uma vez que eu vi uma palestra, eu achei maravilhosa, que o palestrante falava que a gente tem, em um lado, a evolução espiritual e em um lado, a evolução científica, intelectual, né? A gente precisa sempre que elas andem juntas para poder alcançar o pico máximo. Se uma começa a andar para frente, a outra não anda, a outra fica só subindo por um caminho. E, de mesma maneira, se você vai só por um caminho, só no intelectual, a outra fica parada embaixo. Então, qual que é o objetivo aqui? Que as duas se alinhem e possam ir juntas para frente, para poder alcançar aquilo que realmente nos complementa como seres vivos, como seres nessa encarnação. E então, quero dizer com isso o quê? É como se as duas coisas andassem juntas, e no momento em que elas tentam sair uma na frente da outra, uma quer andar na frente da outra e não consegue, tem um bloqueio. E o homem, nesse momento, por exemplo, precisa ser limitado em seu conhecimento em algumas áreas, porque se ele tivesse conhecimento mesmo, ele não saberia o que fazer. Ou pior, ele acabaria fazendo coisas erradas, que seriam impactar negativamente na vida das pessoas. Entendeu? Vamos pensar, por exemplo, as armas, por exemplo, nucleares, por exemplo. Gente, nossa pequenez espiritual nos permitiu utilizar o conhecimento nuclear para fazer armas nucleares. Sendo que a gente podia fazer grandes gerações de energia, por exemplo. A gente podia gerar energia para poder abastecer milhares de casas, mas não, a humanidade, infelizmente, por sua imperfeição espiritual, acabou fazendo a mesma tecnologia para fazer armas. Então, tenho certeza, tem muitas coisas que a gente não sabe ainda, não temos conhecimento, e é preciso que a gente não tenha conhecimento ainda. Porque pode ser que a gente usasse isso da maneira errada. Vamos pensar no caso do homem de novo na historinha. Ele não utilizou o conhecimento dele para poder fazer esse jogo louco aí que todo mundo achou maravilhoso, mas não tinha muita serventia? Foi fato. Imagina só se o homem tivesse usado esse conhecimento dele para fazer uso, sei lá, de uma coisa que fosse ruim para o povo. E o rei ia lá aplaudir, mas, por exemplo, ia acabar com a colheita de todo mundo. Então, gente, quero dizer com isso o quê? Que o progresso espiritual precisa andar com o progresso intelectual. Se eles se desvencilharem, a gente não vai chegar em muito lugar, não vai chegar muito longe. E eu tenho a concepção de que Deus está sempre olhando pela gente, sempre cuidando da gente e fazendo a gente ter progressos controlados. Senão, a gente não saberia fazer bom uso deles ainda não, viu? Então é nesse sentido que esse título, né, Só Sei Que Nada Sei, vem muito a calhar. Porque, em poucas palavras, nos mostra que mesmo que a gente se ache dono do conhecimento, eu sei demais sobre o intelectual, sei demais sobre o emocional, sobre o interpessoal, a gente tem muito para aprender. Muito para aprender. E para aprender, gente, alguém tem que ensinar. No contexto intelectual, a gente pode aprender estudando. Vou fazer um doutorado, vou fazer um mestrado, vou fazer uma graduação. Legal. Mas a gente vai então para a escola, para o colégio, para a universidade, tudo mais. Mas e agora? E o conhecimento espiritual? E aquilo que realmente define como ser? Como que você aprende? Embora a gente consiga aprender pelo espiritismo, para estudando a doutrina espírita, também vai ter um limite. E chega no limite que a vivência é chamada. E a vivência é que nos coloca à prova para realmente aprender. E a gente
infelizmente, ou felizmente, a gente acaba tendo que ser exposto a situações que a gente não sabe como vai se comportar. E somente depois que ela acontece, depois que concretiza, a gente fala, meu Deus, eu não sabia que eu tinha que aprender isso. Ou então a gente fala, meu Deus, obrigado, eu precisava aprender isso. Ou então, às vezes, a gente nem tem essa consciência. A gente vai passar por essa vida, vai desencarnar, vai voltar lá pro outro lado e vai passar. Nossa, aquela situação era para me ensinar isso. E eu nem me conscientizei. Entendeu? Então, a vivência é aquilo que nos ensina. Por isso que a gente está aqui, não é verdade? E para encaminhar agora para o final, que eu acho que eu estou quase em cima da hora. Ufa. Tem mais uma historinha que eu acho muito legal. Essas histórias, elas condensam muita informação e nos ajudam bastante a entender aquilo que a gente quer aprender. Peraí, deixa eu só achar aqui a minha colinha, gente, que estava aqui embaixo. Ai. Será que eu apaguei ela? Eu estava montando a palestra hoje, aí eu acho que eu deixei ela em algum lugar. Ai. Desculpa, gente, um momentinho só. Falhas técnicas. Vou achar já, um momentinho só. Acho que achei. Estamos com sorte hoje. Achei. É muito legal essa historinha. Achei. Ei! Comemoração. Vamos lá. Que vai condensar muito bem pra gente hoje. A historinha chama assim. Em um certo sítio muito agradável, em meio a uma linda pastagem, vivia um cavalinho cheio de orgulho. Nascer ali, naquelas paragens, os outros animais o amavam como se fosse um filho de cada um deles. Ele nasceu forte e sadio, e deram o nome para ele de Formoso. O Formoso era realmente um prazer de ver correr pelos campos. Galopava por aí, brincava com os outros animais. Mas o Formoso, por ter atenção de tantas pessoas, tanto carinho de todos, acabou crescendo meio orgulhoso e convencido. Ele era bastante bom e queria sempre o melhor para si. E acreditava que tinha mesmo o direito à atenção geral. Gente, focou em mim, ele queria o foco, entendeu? Ele queria brilhar. E quando ele se tornou um jovem cavalo, ele cresceu, ele tinha um pelo brilhante, sedoso, pernas ágeis, fortes, e o seu dono resolveu que ele seria o corredor. Ele ia correr e ia ganhar todas as corridas. Porque o Formoso era rápido. O Formoso era o mais rápido da região toda. Ele ia ser treinado e iria participar de todas as corridas de cavalos possíveis. Ele seria glorificado, o maior cavalo de corridas da região. Aí o Formoso torceu o nariz. Recusou-se a participar do treinamento, falando, eu sou muito bom para isso. O Formoso queria treinar, não. Ele estava pronto já. Ele já era mais rápido, então não vem com essa história de treinar, não. O Formoso pensava com ele mesmo. Eu não. Vou me cansar correndo por aí para divertir os outros, e eu não vou. Aí o patrão do Formoso, muito triste, julgou que talvez estivesse errado em seus cálculos. Provavelmente o Formoso não tinha muita tendência para correr, não. E quem sabe ele seria melhor dentro do próprio lar. Ele então resolveu deixar o Formoso para uso da sua esposa. E já que ela gostava de cavalgar, e ficaria feliz de ter um presente, um cavalinho lá que era rápido na região. E ainda tentando desculpá-lo e justificar as atitudes, porque amava muito o cavalo, o dono do cavalo falou assim para ele. E agora? Quem sabe minha esposa é muito pesada para o Formoso. Talvez se meu filho montasse nele, sua reação seria diferente. Nada. O garoto montou no Formoso, sob a assistência do pai dele, e logo que teve que descer, porque o Formoso reagiu todo revoltado, todo dando coice, pinote, não gostou da ideia. E assim foi, sucessivamente. Ele foi tentando colocar o Formoso em várias funções, e ele tentou colocar numa charrete, tudo não dava certo. Sempre tinha má vontade do Formoso, que o Formoso não queria. O Formoso ele era o rei da cocada preta já, bom demais. Então o tempo passou, e vendo que não conseguia colocar o Formoso em nada, porque o Formoso queria mesmo correr por aí no campinho lá, e sem disciplina nenhuma, e se alimentar muito de água fresca, de comida, o dono do Formoso perdeu a paciência. E ele resolveu vender o Formoso. Falou, o Formoso não me ajuda em nada, vou me desfazer dele. Ele tá aqui para fazer tal coisa e não quer fazer. E então não foi qual a sua surpresa que depois de vender, depois de algum tempo, lá numa pequena estrada, o Formoso, o seu lindo cavalo, que possui de tudo, que podia ser campeão de corridas, animal de estimação, montaria para sua família,
que tratava com grande amor, agora era irreconhecível. Porque ele deixou de praticar aquilo que ele fazia, ele deixou de fazer as corridas, não treinou, não foi utilizado, ele se tornou um cavalo sujo, maltratado, com cabeça baixa, humilhado, que puxava grande quantidade de madeira, de coisas pesadas numa carroça. O Formoso, que era para ser um grande destaque para aquilo que ele teve aptidão quando nasceu, acabou sendo um mero cavalo de puxar carroça. E assim o texto fala no finalzinho. Foram-lhe dadas muitas oportunidades que Formoso não soube aproveitar. Agora teria que aprender o valor do trabalho sob condições bem mais difíceis e duras, para que pudesse valorizar as bênçãos que o Senhor coloca em sua vida. Esse texto vem do Consolador, que é uma revista semanal de divulgação espírita. Então, gente, qual que é o key message aqui? Não sejamos como Formoso. Que a gente sabe aproveitar e fazer o melhor uso das nossas faculdades que a gente recebeu. Se a gente é chamado, tem a oportunidade de aprender, a oportunidade de contribuir, a oportunidade de fazer algo, vamos colocar o nosso melhor naquilo que a gente é chamado para fazer. Se a gente teve a oportunidade de contribuir com algo, vamos colocar o nosso melhor. Eu sou inteligente intelectualmente. Então, será que eu não consigo me voluntariar para ajudar crianças que têm dificuldade de conhecimento, de aprendizado? Eu sou bom em matemática, eu não posso me voluntariar para poder ir lá falar, amiguinho, você quer ajuda com matemática? Eu posso te ajudar. Ou então, a gente tem um pouco de inteligência emocional. A gente não pode bater um papo com um amigo que está sofrendo porque não consegue aceitar os comentários de outras pessoas, não sabe lidar com condições de conflito. Não pode conversar com ele amigavelmente e falar, amigo, você tem que aprender a ser mais inteligente emocionalmente, ser mais estável. Será que tem alguém que tem dificuldade de dialogar com uma pessoa? A gente não pode ir lá e usar a nossa inteligência interpessoal e falar com aquela pessoa, meu amigo, vi que você tem dificuldade de relacionamento com pessoas. Deixa eu dar uns toques de socialização, por exemplo. Ou seja, o campo é gigantesco. O campo para a gente aplicar a nossa inteligência é enorme. Então, eu acabo essa palestra com uma seguinte frase que fala assim, o topo da inteligência é alcançar a humildade. Seja qual for a sua inteligência. Se você alcançou o topo dela, você conseguiu ser humilde. Tá bom? Então é isso. A gente vai, então, começar a encaminhar para o final. Passei da hora hoje. Um minutinho. Então, gente, vamos fechar os olhos, então? A gente vai, então, retornar nossos pensamentos lá para aquele ambiente que a gente estava sentado no Campo Verde. A gente estava na presença dos amigos espirituais, dos anjos, né? Nossos anjos que estavam lá do nosso lado. Está presente também os nossos amores, nossos parentes, nossos amigos. Todos eles estavam lá presentes. E voltando a olhar para aquela pedra, a gente agora nota que o Mestre Jesus está de pé. O Mestre Jesus, olhando para cada um de nós, com sua luz resplandecente, ele levanta suas duas mãos. E com os fluidos que saem de suas mãos, que penetram no topo da nossa cabeça, são fluidos de paz, de renovação, de esperança, de humildade, de equilíbrio, de tolerância e de respeito. Esses fluidos todos vão penetrando em nós e, ao percorrer o nosso corpo, vão desfazendo toda e qualquer má impressão, todo e qualquer peso nos nossos corações, desatando nós, aliviando nossas dores, trazendo paz, esperança e principalmente amor. E assim a gente agradece o Divino Mestre Jesus por mais essa oportunidade, pedindo a Ele, Mestre, fica comigo, me acompanha, para que eu possa sempre encontrar em Ti as respostas que eu busco. Que assim seja, graças a Deus. Gente, então é isso. Como eu disse no comecinho da preleção, da sessão de hoje, fica de olho no nosso Facebook, no nosso Instagram. Qualquer informação, qualquer atualização que a gente tenha sobre as atividades da casa, a gente vai postar lá.
Podem contar com a gente naquilo que a gente puder ajudar vocês. Como eu disse, a gente vai tentar cobrir o máximo possível. O que a gente quer mesmo é a nossa união. Então, estaremos aqui online novamente na semana que vem, para quem precisar da forma online. Precisou do suporte espiritual da casa pelo e-mail, por favor, manda e-mail pra gente, falando o seu nome, seu telefone. A gente pode ligar para você, para te dar o suporte fraterno. E, gente, vamos pensar que tudo isso é temporário, né? Por mais que tenham restrições em todo lugar, tudo isso vai passar. Há um pouco tempo, a gente estava em lockdown, a gente estava aqui nessa grande tormenta do lockdown. Agora as coisas estão passando e logo, logo vai passar tudo, gente. Com fé, tudo vai ser cada vez melhor. A gente tem que ter muita paciência, muito amor, muita paz e nos unir sempre. Então, um grande abraço para vocês. A gente se vê em breve. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.